Todo mundo tem um gatilho, uma crítica maldosa, um atraso inesperado, uma resposta ríspida. E num estalar de dedos, você perde o controle. Mas e se você pudesse se blindar? E se a sua mente fosse uma fortaleza, onde nada, absolutamente nada, consegue te tirar do eixo? A verdade é dura. Quem se abala com pouco, entrega sua força ao mundo. Cada vez que você responde no impulso, alguém lá fora assume o controle do seu destino. Enquanto a maioria vive como uma folha ao vento, há pessoas que caminham em meio ao caos com os ombros eretos, olhar firme e alma em silêncio. Não é que essas pessoas tenham menos problemas, é que elas dominaram uma habilidade rara, o controle emocional. A arte de não reagir, de observar antes de agir, de escolher onde sua energia será gasta e onde ela será poupada. Neste vídeo, você vai aprender exatamente isso. Como transformar sua mente em aço. Como passar pelas provocações da vida com frieza estratégica. Como deixar o mundo confuso se perguntando por que nada parece afetar essa pessoa. Porque no fim, quem domina a própria mente, domina a própria vida. E quem domina a vida, nunca mais é dominado por ninguém. Você foi treinado para reagir. Agora, vai aprender a dominar. Desde criança, você foi condicionado a reagir. Se te empurram, você empurra de volta. Se te criticam, você se defende. Se algo dá errado, você se desespera. O problema é que esse ciclo te deixa frágil. Você se torna refém de tudo. Do que dizem, do que não dizem, do que acontece ou deixa de acontecer. Mas existe uma outra forma de viver. Um outro nível. Um lugar onde você se torna inabalável. Pessoas que chegam lá não são frias, são lúcidas. Elas sentem, mas escolhem o que fazer com o que sentem. Elas não apagam incêndios com gasolina. Elas controlam o fogo com o silêncio. Neste vídeo, você vai aprender como chegar nesse ponto. Como treinar sua mente para que nada te desestabilize. Não se trata de suprimir emoções, mas de direcioná-las. De fazer as pazes com o que não pode controlar e dominar o que está ao seu alcance. Você mesmo. Vamos caminhar por 10 fundamentos que transformam qualquer pessoa comum em uma presença impossível de ignorar. Blindagem emocional. Controle interno acima do caos externo. Silêncio como arma estratégica. Indiferença seletiva. Força sem precisar provar força. Resiliência sob pressão. Desapego de expectativas. Respostas calculadas, não impulsivas. Treinamento mental diário. Poder em silêncio. Agir sem alarde. Ao final, você não será mais o mesmo. Você vai entender na prática o que é ser inabalável. E quando o mundo tentar te testar de novo, vai encontrar alguém diferente, alguém pronto. Fundamento 1. Blindagem emocional. O que acontece fora não deveria ter mais poder que aquilo que acontece dentro de você. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas vive no modo contrário. Qualquer palavra atravessa, qualquer crítica abala, qualquer contratempo derruba. É como andar com a pele exposta, sensível a cada toque, cada ruído, cada movimento brusco do mundo. Você já percebeu isso? Basta alguém fazer um comentário atravessado e seu humor muda.
Basta uma coisa sair do planejado e seu dia desmorona. Isso não é viver, é ser controlado. Você precisa entender. Toda vez que você reage sem pensar, você entrega o controle da sua vida para os outros. É como dizer, me trate mal e você manda em mim. Me critique e você define meu valor. Me provoque e você dita as minhas ações. Isso é perigoso. A verdadeira força emocional não é barulhenta. Ela é silenciosa, interna, discreta. É quando você ouve uma provocação e escolhe não reagir. É quando a situação aperta e você escolhe manter a calma. Não porque você virou um robô, mas porque aprendeu a respirar antes de agir. Isso é blindagem emocional. Imagine alguém tentando te provocar e não conseguindo. Você não reage, não se justifica, você apenas olha, entende e segue. Essa pessoa fica desconcertada, porque ela percebe que não tem acesso emocional a você. E isso é raro e poderoso. Quem domina suas emoções, domina o ambiente. Quer saber por quê? Porque o mundo gira em torno de quem consegue se manter calmo enquanto todos os outros perdem a cabeça. Numa discussão, quem mantém a compostura vence. Numa crise, quem não entra em pânico lidera. Na vida, quem sente mas não se afoga, avança. E aqui está a verdade incômoda. As emoções não são seus inimigos, mas se você não aprender a lidar com elas, elas se tornam um campo minado e você pisa em uma bomba diferente a cada dia. Por isso, a blindagem emocional começa no treino. Todos os dias você será testado. Gente te ignorando, situações fugindo do controle, palavras tentando te atingir. Treine nesses momentos. Respire antes de responder. Pense antes de agir. Analise antes de absorver. Seja rápido em observar, lento em reagir. Blindagem emocional é você não aceitar o que não merece sua energia. É entender que a sua paz não está à venda. É saber que quem te tira do sério domina. E você não está aqui para ser dominado. A partir de agora, use cada provocação como treino, cada crítica como teste, cada dia como reforço do seu escudo interno. Você não precisa se tornar frio, mas precisa ser firme. E firmeza não é ausência de emoção, é controle sobre ela. Você sente tudo, mas só entrega aquilo que escolhe. Fundamento 2. Controle interno acima do caos externo. O mundo lá fora é barulhento. As pessoas correm, gritam, opinam. Notícias te bombardeiam, redes sociais te distraem, cobranças te cercam por todos os lados. Mas existe um lugar onde tudo isso perde a força, dentro de você. A maioria vive como se fosse um reflexo do ambiente. Se o trânsito está ruim, ela está irritada. Se alguém fala grosso, ela se sente diminuída. Se algo dá errado, ela entra em desespero. Ou seja, o externo manda no interno. Mas a virada de chave acontece quando você inverte essa ordem. É o que poucos fazem.
Desenvolver um centro de controle interno tão sólido que nem o caos do lado de fora é capaz de abalar. Você já viu alguém assim? Enquanto tudo explode ao redor, ela permanece firme. Não é que ela não sinta, ela só não se entrega. Isso é o que separa os amadores dos mestres da mente. Pense como um comandante em meio à tempestade. Ele não se desespera, não grita com a tripulação, não abandona o barco. Ele observa, avalia e age com calma, mesmo quando o mar está tentando engolir tudo. É assim que você precisa operar. Você não vai ter controle sobre o clima, sobre as pessoas, sobre o tempo, sobre o mercado. Mas você sempre terá controle sobre como vai responder a cada coisa. Alguém te ataca, você decide se engole a isca. Um imprevisto te atrapalha, você decide se perde o foco. Um medo aparece, você escolhe se alimenta ou enfrenta. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de comandar sua mente, mesmo em meio ao colapso externo. O mundo pode estar em guerra lá fora, mas se houver paz dentro de você, nada te derruba. E não se trata de se isolar do mundo, se tornar alheio. Se trata de não permitir que o mundo dite seu estado emocional a cada segundo. A maior parte do sofrimento não vem do que acontece, mas da forma como você interpreta o que acontece. E a interpretação é sua. Sempre foi. Você é o filtro. O mundo é o ruído. Se o filtro estiver limpo, o ruído não vira tormenta. É por isso que grandes líderes, atletas, empresários e artistas bem-sucedidos treinam tanto a mente quanto o corpo, ou a técnica, porque eles sabem que a mente é o primeiro campo de batalha. Então, a pergunta é: o que você tem alimentado na sua mente? Desespero ou estratégia? Medo ou foco? Reação ou resposta? A mente sem controle vira escrava das circunstâncias, mas uma mente treinada transforma cada caos em combustível. Hoje, o convite é simples. Pare de tentar controlar tudo ao seu redor e comece a dominar o que realmente importa, você mesmo. Porque quando o seu mundo interno está em ordem, o externo pode até tentar te abalar, mas jamais conseguirá te derrubar. Fundamento 3. Silêncio estratégico. A arte de não reagir. Num mundo onde todo mundo fala demais, quem aprende a calar vira um gigante. As pessoas se precipitam, querem responder, se justificar, contra-atacar, mostrar que tem razão. Mas quem domina o silêncio não precisa provar nada, porque o silêncio não é fraqueza, é estratégia. A maioria acha que reagir é força, que gritar mais alto impõe respeito, mas isso é infantilidade disfarçada de coragem. Reagir impulsivamente é entregar seu poder de bandeja. Quando alguém te provoca e você morde a isca, quem está no controle? Você? Não, é o outro. Mas quando você mantém a calma, não devolve na mesma moeda e apenas observa, você muda o jogo. Pense nisso. O silêncio desconcerta. Ele incomoda. Ele força o outro a se encarar. E é aí que mora o poder. Na próxima vez que alguém tentar te atingir,
experimente o silêncio. Você vai ver o desconforto nos olhos da pessoa. Ela esperava sua raiva, mas tudo o que recebeu foi sua paz. Isso é superioridade emocional. E não se trata de arrogância, mas de inteligência, porque o silêncio é também um filtro. Ele separa o que vale resposta do que não merece nem seu tempo. A maioria está num modo automático. Recebe crítica, rebate. Recebe ataque, se defende. Recebe provocação, explode. Mas o silêncio te dá o tempo necessário para escolher a resposta ou a ausência dela. E isso vale para tudo: nas redes sociais, no trânsito, em casa, no trabalho. Quantos problemas seriam evitados se você tivesse ficado em silêncio por 5 segundos a mais? Quantas portas você fechou porque quis ter a última palavra? Silêncio é disciplina. E disciplina no mundo de hoje é poder. Lembre-se, quem fala menos ouve mais. Quem ouve mais entende melhor. Quem entende melhor age com mais precisão. Em uma negociação, por exemplo, quem cala primeiro geralmente ganha. O outro lado começa a preencher o vazio com concessões, justificativas e confissões. Você apenas observa e escolhe o momento certo para agir. Agora pare e pense. Quantas vezes você perdeu o controle por ter falado sem pensar? Quantas vezes você entregou suas emoções para quem nem merecia? Quem domina o silêncio não se ausenta. Ele apenas escolhe quando e como vai se manifestar. Isso assusta, porque ninguém sabe o que você pensa, ninguém consegue te manipular, ninguém prevê seu próximo passo. Você vira um mistério, e mistérios são respeitados. Então a lição é clara. Fale menos, sinta menos necessidade de responder. Observe mais, reflita mais, seja seletivo com suas palavras. Porque toda vez que você reage, você revela. E quem revela demais se expõe. E quem se expõe sem critério, perde o poder. Por isso, da próxima vez que a provocação vier, respire, silencie e sorria por dentro. O mundo não precisa saber o que você pensa, mas vai perceber com o tempo que você é alguém que não se abala fácil. E isso é poder de verdade. Fundamento 4. O verdadeiro domínio está em não reagir. Pense na última vez que alguém tentou tirar você do sério. Talvez tenha sido um comentário sarcástico, uma crítica disfarçada de conselho, ou apenas alguém mal intencionado provocando por puro prazer. A maioria das pessoas nessas situações sente a necessidade de reagir, de se defender, de rebater, de provar algo. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Quem reage primeiro, perde. O domínio emocional não está em vencer uma discussão, está em não precisar dela. Reagir é sinal de que você ainda é movido pelo ego, pela insegurança, pela necessidade de aprovação. O verdadeiro poder está no silêncio, na pausa, no olhar calmo que diz: você não tem poder sobre mim.
No Brasil, vivemos em uma cultura onde muitos confundem calma com fraqueza, onde se valoriza quem grita mais alto, quem impõe sua presença. Mas a verdadeira força não se exibe, ela se impõe pela ausência de reação. Quando você aprende a observar antes de responder, quando escolhe o silêncio em vez da fúria, você deixa de ser manipulado pelas emoções alheias. Pessoas emocionalmente frágeis são previsíveis. Dê um empurrão verbal nelas e elas explodem. Agora imagine alguém que não se abala, que ouve, sorri e segue. Esse alguém domina o jogo, porque não joga nas regras dos outros. Ao não reagir, você muda a dinâmica, desarma o outro, causa desconforto em quem esperava a sua fúria. Você vira um enigma. E enigmas não se controlam, apenas se observam com respeito ou com medo. Isso não significa se calar para sempre. Significa escolher quando falar, como falar e se vale a pena falar. É o domínio da intenção sobre o impulso. Cultive esse espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço mora a sua liberdade, sua força, sua grandeza. Fundamento 5. Silêncio estratégico. O poder de quem não se explica. Vivemos na era do excesso. Excesso de palavras, de opiniões, de explicações. Todo mundo quer ser ouvido. Poucos querem ouvir. Mas há um tipo raro de pessoa que se destaca nesse caos. Aquela que fala pouco, observa muito, e quando decide abrir a boca, todos param para ouvir. O silêncio, quando usado com sabedoria, é mais impactante do que qualquer discurso inflamado. Ele desconcerta, incomoda, impõe. Em negociações, em discussões, em relacionamentos, quem fala menos geralmente domina mais. Pare e pense. Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar, de explicar suas escolhas, de defender sua posição só para agradar ou evitar julgamento? Isso é escravidão emocional. Quando você precisa explicar demais, está buscando aprovação. E quem precisa de aprovação já está em posição de inferioridade. O brasileiro, em geral, tem essa característica de querer ser aceito, de não parecer mal educado, de justificar até o que não precisa. Mas quem deseja ser livre emocionalmente precisa aprender o poder de dizer pouco ou de simplesmente não dizer nada. Há uma força quase mística no silêncio bem posicionado. Ele cria tensão, faz o outro preencher o vazio com suas próprias suposições. E quando alguém começa a especular, perde o foco. Você, em silêncio, ganha vantagem. Nos bastidores do sucesso, os grandes nomes não gritam, não anunciam planos, não prometem milagres. Eles simplesmente fazem. Trabalham em silêncio e deixam o resultado falar. Não precisam provar nada. A ausência de explicação se torna, paradoxalmente, a maior afirmação de poder. Comece a praticar isso no seu dia a dia. Quando te perguntarem o que está fazendo, diga apenas trabalhando. Quando te pressionarem por respostas, sorria e diga, logo você vai ver. Quando quiser rebater uma crítica, respire fundo e se afaste. O silêncio é a voz dos fortes. Use-o como escudo, use-o como espada. Fundamento 6. Treine sua mente para permanecer calmo, mesmo quando tudo desmorona. Você já reparou como a maioria das pessoas entra em pânico diante de uma crise? Basta um problema inesperado, um comentário atravessado, uma frustração qualquer e pronto. Perdem o controle, a postura
e até a razão. Mas há quem enfrente o mesmo caos com serenidade absoluta. Qual a diferença? Treinamento mental. Manter a calma não é uma dádiva, é uma disciplina. E como toda disciplina, precisa ser treinada todos os dias, principalmente nos momentos em que ninguém está olhando. A força que você demonstra numa crise é construída nos bastidores, quando você escolhe acordar cedo, cumprir o que prometeu a si mesmo e resistir ao impulso de explodir por besteira. No Brasil, temos o hábito de reagir na hora, de falar o que vem na cabeça, de soltar os cachorros quando algo nos desagrada. É cultural, é emocional e é autodestrutivo. Quem quer ser mentalmente forte precisa quebrar esse ciclo. Precisa aprender a pausar, a observar, a respirar antes de responder. Treinar a mente é como treinar o corpo. Você começa leve. Uma situação chata no trânsito? Fique em silêncio. Uma crítica injusta? Não reaja de imediato. Um plano que deu errado? Reflita antes de se desesperar. Esses pequenos desafios são seus pesos de academia. São eles que constroem a sua musculatura emocional. Um guerreiro não se forma na batalha. Ele se prepara muito antes dela começar. Do mesmo modo, quem deseja ser inabalável precisa se condicionar antes da tempestade. Isso significa meditar, escrever seus pensamentos, ler bons livros, cuidar do corpo, se afastar de ambientes tóxicos e, principalmente, vigiar seus próprios pensamentos. Pensou em desistir? Observe o pensamento, mas não o siga. Sentiu raiva? Reconheça, mas não se renda. Duvidou de si mesmo? Lembre-se, essa dúvida é uma visitante, não uma verdade. O que diferencia os que vencem dos que colapsam é simples: resposta emocional. Enquanto a maioria reage, o vencedor escolhe responder. Não porque é frio, mas porque é treinado. Treine-se para ser esse tipo de pessoa, que não se abala, que não se desespera, que permanece firme, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Fundamento 7. Solte o controle. A paz que vem de deixar ir. A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece com a gente, mas da nossa resistência ao que acontece. É como segurar com força uma corda que está nos machucando. A dor não está só na corda, mas na nossa insistência em não soltar. Você já percebeu como a gente tenta controlar tudo? O resultado do projeto, a opinião dos outros, o tempo que a fila vai demorar, o que vão pensar da nossa roupa, da nossa escolha, da nossa vida. É exaustivo. E pior, é inútil. A verdade é simples e difícil de engolir ao mesmo tempo. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais fraco você se torna. A força está em aceitar que o mundo não vai funcionar do jeito que você quer, e mesmo assim, caminhar firme. Veja o exemplo de uma enchente. A água invade, arrasta tudo. O teimoso tenta resistir, nadar contra a corrente, se debater. O sábio observa, se adapta, espera o momento certo de agir. Ele não é passivo, é estratégico. Isso não é desistência. Isso é inteligência emocional no mais alto nível. Pense nas vezes em que você ficou remoendo algo que não podia mudar. Aquela mensagem que não veio, a resposta negativa, a crítica que te tirou o chão. Você revivia a cena 1000 vezes, tentando encontrar onde poderia ter feito diferente. Mas isso não muda nada, só te prende mais. Soltar não é fraqueza, é libertação. Quando você entende o que está fora do seu alcance e para de gastar energia com isso, você se fortalece. Começa a enxergar o que realmente pode mudar. Suas atitudes, seus pensamentos, seus hábitos,
sua postura diante da vida. É aqui que entra a verdadeira virada. Você sai do papel de vítima das circunstâncias e assume o volante da sua jornada. Não dá mais para controlar o vento? Então ajuste as velas. No Brasil, a gente aprende desde cedo a dar um jeito em tudo, mas há coisas que não se ajeitam, se aceitam. O trânsito parado, a porta que se fechou, a pessoa que foi embora. A paz vem quando você diz: não posso mudar isso, mas posso mudar a forma como isso me afeta. Esse é o tipo de pensamento que separa quem vive em guerra interna de quem caminha em paz, mesmo no meio do caos. Lembre-se, o tempo que você gasta tentando forçar o que não depende de você é o mesmo tempo que poderia estar construindo o que está ao seu alcance. Você não pode controlar se alguém vai te apoiar, mas pode seguir com ou sem esse apoio. Você não pode controlar as falhas do passado, mas pode aprender com elas e recomeçar melhor. Soltar o controle é assumir poder, porque agora você não está mais na ilusão de que o mundo precisa girar do seu jeito para você ser feliz. Você cria sua própria paz, independentemente do que acontece fora. A sabedoria está em aceitar o que é, enquanto trabalha firme pelo que pode ser. Essa é a verdadeira força. Enquanto o mundo gira desgovernado, você segue centrado. Enquanto os outros se perdem em tentativas de controlar tudo, você floresce na leveza de quem entendeu o segredo. Nem tudo está nas suas mãos, mas tudo pode passar pelo seu coração sem te dominar. Fundamento 8. O poder do silêncio. Quando falar menos é dominar mais. Em um mundo onde todo mundo quer falar, ser ouvido e ter a última palavra, quem aprende a se calar ganha vantagem, porque o silêncio não é vazio, é presença, é domínio, é estratégia. O barulho é previsível, o silêncio não. E é justamente isso que o torna poderoso. Na cultura brasileira, temos o costume de preencher todos os vazios com palavras. Conversa fiada, justificativas, desabafos, explicações. Às vezes, falamos só por medo do desconforto que o silêncio provoca. Mas quem tem autocontrole o suficiente para não reagir, não se explicar e não se justificar, esse sim está no comando. O silêncio desconcerta. Imagine alguém te provoca, esperando uma resposta, um ataque, um contra-ataque, e você apenas observa, sem dizer nada. O outro se afoga no próprio veneno. Porque o silêncio devolve o poder para você. Ele mostra que você não está acessível emocionalmente para qualquer um. Na prática, isso quer dizer, você não morde a isca. Você não se desgasta tentando convencer ninguém. Você não tenta provar valor com palavras, você mostra com ações. Em uma conversa, quem fala menos, ouve mais. E quem ouve mais, percebe o que os outros não veem. Entonações, hesitações, contradições. Detalhes que revelam intenções escondidas. Enquanto o falador se entrega, o silencioso decifra. Quer ver outro exemplo de como o silêncio funciona? Negociação. Se você faz uma proposta e fica em silêncio, o desconforto muitas vezes obriga o outro a ceder, falar mais do que devia, até aceitar seus termos. É desconfortável, mas você sustenta o momento. Isso é controle. Mas o silêncio não é só tática externa, é força interna. Sabe quando você está nervoso, magoado, frustrado e tudo dentro de você grita para responder? Aquele momento em que você quer mandar um textão, discutir, gritar, e você escolhe ficar em silêncio. Essa escolha é um treino de poder. É você dizendo para sua mente: quem manda aqui sou eu. O silêncio corta expectativas. As pessoas esperam que você reaja, se justifique, entre na discussão. Quando você não faz isso, elas ficam perdidas.
começam a duvidar de si mesmas. E nesse vácuo, quem tem estrutura se destaca. Isso não significa ser frio ou distante, significa ser inteligente. Significa entender que nem toda provocação merece resposta, nem toda pergunta merece explicação, nem toda conversa merece sua voz. Quer cultivar respeito? Fale menos. Quer se proteger emocionalmente? Fale menos. Quer surpreender? Fale menos. As pessoas mais influentes do mundo não são as que falam o tempo todo, são as que sabem quando falar e, mais ainda, quando calar. Enquanto os outros correm atrás de atenção, você constrói presença. Enquanto os outros se explicam, você cresce em silêncio. E quando decidir falar, suas palavras vão pesar mais do que 1000 vozes juntas. Porque o verdadeiro poder não faz barulho. Ele apenas observa, entende e age, sem alarde, no tempo certo. Fundamento 9. Calma é força. Treine sua mente para não reagir. Autocontrole não é talento, é treinamento. E quem domina a própria mente, domina tudo. O maior campo de batalha está dentro da sua cabeça. É ali que os inimigos aparecem. Dúvida, raiva, medo, ansiedade, necessidade de aprovação, impulsividade. E todos os dias você tem uma escolha: se render a eles ou comandar o campo. A diferença entre quem colapsa e quem vence não está no que sente, mas no que faz com o que sente. Sentir medo é humano. Ficar nervoso é normal. O que não pode é ser controlado por isso. A mente indisciplinada transforma qualquer detalhe em caos. Uma crítica vira humilhação. Um atraso vira injustiça. Um erro vira fracasso. Já a mente treinada observa, respira e decide com clareza. Quer se tornar inabalável? Comece dominando as micro-reações do dia a dia. Quando alguém te cortar no trânsito, quando alguém duvidar da sua capacidade, quando algo sair do controle. Esses são treinos, pequenos testes diários, a forma mais prática de fortalecer a mente. O erro da maioria é tentar controlar o mundo, o trânsito, o chefe, o tempo, o comportamento dos outros. Mas tudo isso é incontrolável. E quanto mais você tenta controlar o que está fora, mais perde o que importa, o que está dentro. Por isso, pratique o que os grandes mestres sempre fizeram. Pausa antes da reação. Inspirar, observar, processar e só então responder, se for necessário. Essa pausa é o que separa o maduro do impulsivo, o estrategista do afobado, o líder do reativo. Pensa nos grandes nomes da história, líderes, generais, empreendedores. Todos tinham algo em comum, não reagiam por impulso. Podia estar tudo desmoronando, mas eles mantinham a calma, porque sabiam que a clareza só aparece quando a mente está centrada. Quer saber por que você se sabota tantas vezes? Porque age no calor da emoção. Fala o que não devia, toma decisões que se arrependem depois, se desconcentra no meio da jornada. Mas calma não é passividade, é foco, é presença, é disciplina mental. E disciplina não nasce no caos, ela nasce na rotina. Acordar cedo, mesmo sem vontade. Treinar o corpo, mesmo sem motivação. Ficar em silêncio quando tudo em você quer explodir. Manter a palavra que você deu a si mesmo. Cada ato desses é um tijolo que constrói sua fortaleza mental. E no fim, essa fortaleza será o seu diferencial. Quando todos estiverem em pânico, você vai estar inteiro. Quando todos estiverem perdidos,
você vai saber o caminho, e o mundo vai notar. Porque há algo magnético em quem não se abala. As pessoas respeitam quem tem calma, admiram quem não perde o centro, confiam em quem, mesmo no caos, continua estável. A mente inabalável não se cria com frases motivacionais. Ela se constrói no silêncio, na rotina e no esforço. Dia após dia, desvio após desvio controlado, impulso após impulso vencido, até que um dia você percebe. As coisas que te abalavam antes, agora nem te tocam. Fundamento 10. O poder de agir em silêncio. Se você quer ser verdadeiramente perigoso, aprenda a agir sem fazer barulho. A maioria das pessoas grita seus planos ao mundo. Postam tudo, falam demais, precisam provar que estão fazendo alguma coisa. Só que, enquanto elas gastam energia com exposição, os que realmente crescem fazem o oposto. Ficam calados e executam. Mover-se em silêncio é mais do que uma estratégia, é uma filosofia. Quem cala, protege. Protege seus sonhos, sua energia, seu foco. E, acima de tudo, protege seu poder de ser subestimado. Porque o silêncio não gera resistência. Ninguém tenta sabotar o que não conhece. Ninguém tenta bloquear o que não vê chegando. E é por isso que as pessoas mais impactantes da história eram discretas nos bastidores e brutais nos resultados. Enquanto os outros opinam, você constrói. Enquanto os outros mostram, você realiza. E quando notarem, já será tarde demais. Você já estará à frente. Quer um exemplo simples? Pessoas comuns dizem, eu vou mudar. Pessoas fortes simplesmente mudam. Sem anúncio, sem explicação, sem palco. Não é orgulho, é inteligência. Porque quanto mais você fala, mais você convida os outros a opinarem, criticarem ou desviar seu foco. E o foco é um dos bens mais preciosos que você tem. Quem perde o foco, perde o jogo. A disciplina do silêncio começa com um voto íntimo. Eu não preciso que os outros vejam agora. Eles verão depois. E quando esse voto é respeitado, sua energia deixa de ser dispersa para se tornar concentrada. E energia concentrada, canalizada para a ação certa, se torna imparável. Mas atenção, mover-se em silêncio não é se esconder, é trabalhar com discrição, mas com brutal intensidade. É levantar mais cedo, estudar mais profundo, agir mais rápido, tudo longe dos olhos dos outros. Porque o verdadeiro poder não precisa de anúncio. Ele é sentido, ele é percebido, ele é respeitado, sem que uma palavra seja dita. Em um mundo onde todos estão desesperados por atenção, quem age em silêncio se torna raro. E tudo o que é raro é valioso. Então, da próxima vez que você sentir vontade de contar seu plano, segure. Quando quiser mostrar sua evolução, espere. E quando alcançar seu objetivo, sorria, em silêncio, porque os frutos vão falar por você. Você quer impacto, quer respeito, quer deixar todos sem entender como você chegou tão longe, então cale,
trabalhe, evolua. E quando perguntarem como você fez, apenas diga: enquanto vocês falavam, eu agi. Nada fora de você pode te parar. No fim das contas, você percebe: nada do que está fora pode te derrotar quando você já venceu por dentro. Os mais inabaláveis não nasceram prontos. Eles se treinaram. Treinaram a mente, domaram as emoções, silenciaram o ego. Eles não reagem, eles observam. Eles não imploram, eles decidem. Eles não expõem, eles se movem em silêncio. E o mundo respeita quem não se curva ao barulho. Esse é o código do triunfo. E agora que você conhece esse caminho, só há uma pergunta que importa: você vai continuar sendo controlado por suas emoções ou vai dominar o jogo de vez? Comente abaixo. Qual pensamento você vai eliminar da sua mente para se tornar inabalável a partir de hoje? Se esse vídeo te tocou de verdade, inscreva-se no canal Código do Triunfo agora mesmo. Aqui você não aprende frases bonitas, você aprende como se tornar mentalmente imbatível. Nos vemos no próximo episódio, em silêncio e mais forte.